com as palavras do nosso irmão Pedro: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo da terra não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez, invocamos o Teu doce e santo nome. Nos apresentamos diante do Teu trono de graça. E o Senhor do Teu trono também passeia em nosso meio. Te agradecemos por esse momento bendito, onde todos nós aqui nos assentamos aos Teus pés, para ouvir as Tuas palavras que são espírito e vida. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor tão terno, tão doce, tão acolhedor com que nos amas. Realmente, Senhor, que esse momento seja para a alegria e agrado do Teu coração, bem como para o nosso também. Amém. Amém. Irmãos, então vamos abrir em Gênesis capítulo 1. Verso 26. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Capítulo 2, verso 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 14. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Quero apenas enfatizar essa parte final. Adão é a figura, é uma sombra daquele que havia de vir. E por fim, 1 aos Coríntios capítulo 15. Verso 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Verso 45. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro não veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são os da terra. A semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Amém. Irmãos, então nós começamos
né, essa mensagem no domingo passado, apenas aqui fazendo uma breve recapitulação, e eu espero que realmente seja breve. Nós vimos que, aos olhos do nosso Deus, existem apenas duas espécies de seres humanos, duas humanidades. Uma humanidade chamada de terrena, natural, encabeçada por Adão, e nós temos uma humanidade celeste, espiritual, encabeçada por Cristo. Todos nós, ao nascermos, nós nascemos naturalmente em Adão. Então, pelo nascimento natural, somos descendentes de Adão. Mas, aleluia, um dia ouvimos o Evangelho, não precisamos mais estar debaixo da condenação, como nós lemos, em Adão todos morrem. Essa mensagem gloriosa veio ao nosso conhecimento. O Filho de Deus veio a essa terra, o Senhor Jesus, na cruz levou os nossos pecados. Essa mensagem de alguma forma tocou, comoveu os nossos corações, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos apropriamos desse perdão, e a partir desse momento houve um milagre chamado novo nascimento. Nós nascemos de novo, agora nós somos unidos a Cristo. Nesses textos o Senhor Jesus é chamado de, devagar, último Adão e segundo homem. Porque quando nós nos unimos a Cristo, a nossa natureza adâmica ela é encerrada. A nossa história velha é terminada no Senhor Jesus, o último Adão. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele agora é o segundo homem, o cabeça de uma nova humanidade. Bendito seja o Senhor Jesus, que na sua graça nos recebeu como membros do seu corpo. E nós vimos também, na semana passada, que esses textos que nós lemos em Romanos e em 1 Coríntios fazem uma comparação a respeito de Adão e Cristo. Então, se de alguma forma nós apreciarmos, meditarmos, pensarmos um pouco a respeito de fatos da vida de Adão, de alguma forma nós podemos apreciar melhor a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E foi isso que fizemos ao ler os textos em Gênesis. E destacamos ali 3 pontos. O primeiro ponto, que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Segundo ponto, Adão foi comissionado a multiplicar, encher a terra e a governar. E o terceiro ponto, Adão foi incumbido de cultivar e guardar o jardim. Então essas missões dadas a Adão, de alguma forma, nos aponta para Cristo. Então nós vimos na semana passada que o nosso Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Colossenses 1,15 nos diz que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. O Senhor Jesus fala para Filipe o que fala para cada um de nós: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, quando nós o contemplamos, nós vemos exatamente como Deus é. O Senhor Jesus revela as intenções, os pensamentos, o coração, a mente, como age, como reage o nosso Deus. E em termos de imagem, na semana passada nós ainda destacamos 4 virtudes que há em Deus que nós vemos no Senhor Jesus. Será que eu poderia perguntar para os irmãos, aqueles que estiveram aqui, quais foram as 4 virtudes que tentamos aqui expressar, que podemos ver no Senhor Jesus? Quais são? Poder, sabedoria, misericórdia ou compaixão e severidade. Então nós podemos contemplar no Senhor Jesus o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a compaixão de Deus, mas também a misericórdia de Deus, a severidade de Deus.
E aquela diretriz tão importante que no nosso relacionamento com Deus, nós temos que, pelo Espírito Santo, harmonizar temor e amor, reverência e alegria, respeito e também intimidade. Que o Espírito Santo realmente nos conduza, né, num relacionamento sadio com o nosso Deus. Eu gostaria então, irmãos, com a graça do Senhor, avançar em mais 2 pontos. Então, segundo ponto, Adão foi comissionado para multiplicar, encher a terra e a governar. Irmãos, nos parece que o nosso Deus estabeleceu o Jardim do Éden como uma espécie de quartel-general de onde toda a sua realidade deveria se expandir por toda a terra. Então Deus planta nesse planeta, né, um jardim, uma região chamada Éden. Nessa região há um jardim e Deus faz esse comissionamento. Adão, multiplique, enche a terra e a governe, né, a sujeite. Mas nós sabemos que Adão falhou na sua missão, ele infelizmente se rebelou, mas os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Nós lemos lá em Jó dizendo: Senhor, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, e eu vejo que nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Então, onde o primeiro Adão falhou, o último Adão teve vitória, ele triunfou. Irmãos, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 41, existe uma informação num primeiro momento despretensiosa, mas que atrás dela nós podemos contemplar muita realidade. Esse texto diz assim: no local onde Jesus foi crucificado havia um jardim. No local, no Gólgota, no Calvário, onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E isso nos remete de volta ao Jardim do Éden. Irmãos, o nosso Deus, na sua soberania, nos seus planos que nunca podem ser frustrados, ele fez do Calvário, ele fez do Gólgota um novo Éden. Ele fez da cruz do Senhor Jesus uma nova árvore da vida. E ele fez do próprio Senhor Jesus o fruto da árvore da vida que convida a todos nós. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Irmãos, como o nosso Deus é sábio, como o nosso Deus é poderoso. O primeiro Adão frustrou, entre aspas, os planos de Deus num jardim. Mas o último Adão, ele recuperou os planos de Deus num jardim. Ele fez da sua cruz a árvore da vida. E ele se oferece a todos nós como fruto que nos dá a vida eterna. Naquele bendito dia em que nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Ele, nós demos a primeira mordida no fruto da árvore da vida. Nós começamos a nos alimentar do Senhor Jesus. Irmãos, toda vez que nós oramos, toda vez que nós lemos a palavra, toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos nos alimentando do fruto da árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Irmãos, qual é a ordem? Multiplique. O Senhor Jesus se multiplica em cada um de nós. Qual é a ordem? Enche a terra. O Senhor Jesus enche a terra através de cada um de nós. A sua igreja está espalhada por todo esse planeta. E mais, que vocês governem a terra. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos sobre o grande comissionamento da igreja, como aqueles que são representantes do governo de Deus nessa terra.
Não é à toa que, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, nos chama de embaixadores. É por isso que, em nome do Senhor Jesus, nós oramos: Pai, que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. Irmãos, esse mundo só não está pior porque nós estamos aqui como embaixadores do reino. Irmãos, esse mundo só não está acabado porque nós estamos aqui ainda representando esse reino de Deus. Irmãos, o primeiro Adão falhou, mas o último Adão não falhou. Ele é aquele grão de trigo que caiu em terra e se transformou em muitos grãos. Ele se multiplicou. Irmãos, nós somos esses grãos. Quando nós vemos ali o pão partido, que essa missão realmente toque os nossos corações. Esse único pedaço de pão, ele é multiplicado. Ele se multiplica através de nossas vidas. Amém? O Senhor Jesus é aquele que cumpriu o mandamento: multiplique, enche a terra e a governe. Hebreus capítulo 2 nos diz que, por enquanto, nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É verdade, irmãos. Por enquanto, nós não vemos tudo sujeito. Há tanta coisa errada nesse mundo, não é verdade? Mas aleluia. Apocalipse capítulo 11, verso 15 vai se cumprir. Um dia, o último anjo, o sétimo anjo vai tocar a trombeta e vai se ouvir uma voz dos céus. Aleluia. Os reinos desse mundo passaram a ser de Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, nesse tempo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Irmãos, antes desse tempo, estamos nós hoje dobrando os nossos joelhos e com as nossas línguas nós estamos confessando: Jesus é o Senhor, Ele é o Rei do Universo. A palavra nos ensina: se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Irmãos, se nós estamos aqui como embaixadores, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, seguindo o Senhor, com Ele sofrendo, intercedendo por tantas coisas más que existem nesse mundo, quando Ele voltar, com Ele reinaremos. É por isso que a palavra nos chama de reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para encerrar, um terceiro ponto. Então podemos reforçar juntos. Primeiro, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Segundo ponto, Adão foi comissionado a multiplicar, encher a terra e a governar. O nosso Senhor Jesus se multiplica através de nós. Nós somos aqueles que enchem a terra. E por enquanto, de uma forma restrita, mas no mundo espiritual muito real, nós já estamos governando, quando nós fazemos com que a vontade de Deus se estabeleça onde quer que nós estejamos. E nós temos então esse terceiro ponto. Adão foi comissionado, ele foi contratado para cultivar e guardar o jardim. Irmãos, então nós sabemos por essa passagem que a primeira profissão estabelecida foi a de jardineiro. A primeira profissão foi ser jardineiro. Deus cria um jardim e Deus contrata Adão para ser o seu jardineiro. E que verbos nós lemos ali? Cultivar e guardar. Quando se fala em cultivar, se refere àquele processo de, a intenção de Deus pegar aquele jardim e expandir por toda a terra. Né? Cultive o jardim, expanda esse jardim para toda a terra. Mas nós temos ali esse segundo verbo um pouquinho estranho: guardar. Guardar o jardim. Bom, no jardim do Éden não havia ervas daninhas. Mas guardar o jardim? Por que guardar, irmãos? Porque havia uma ameaça.
e essa ameaça se chamava e se chama Satanás. De alguma forma, esse inimigo, ele encontrou um jeito de entrar no jardim. Irmãos, que isso fique de lição para nós. Se nos faltar vigilância, o inimigo, de alguma forma, ele vai procurar entrar. Tiago, capítulo 4, verso 27, nos ensina: não deis lugar ao diabo. Tiago, capítulo 4, verso 7, nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes, conversando com os adolescentes, até com crianças, não se preocupa, são eles que têm medo da gente. Tá? Onde a luz entra, a escuridão foge. Na hora que eles vão tocar na gente, leva choque. É o jeito que a gente conversa com as crianças e adolescentes. Porque nós somos uma ameaça para eles. Mas, de alguma forma, ele é uma ameaça para nós. E, infelizmente, o primeiro jardineiro, o primeiro Adão, ele falhou na sua missão. O inimigo encontrou ali um ponto fraco. E o ponto fraco de Adão, irmãos, nos parece que era um amor estranho por sua esposa. Naquela situação, ele amou mais a Eva do que amou a Deus. E aqui nós tiramos uma lição importante, que infelizmente é possível uma pessoa pecar usando o amor como desculpa. E infelizmente é isso que nós observamos ali com o que aconteceu com Adão. Nós lembramos o Senhor Jesus dizendo: olha, se você ama mais o seu pai, sua mãe, podemos dizer filhos, esposas, mais do que a mim, você não é digno de mim. Porque, irmãos, temos que reconhecer, nós amamos de forma errada. Irmãos, o nosso amor próprio, ele é contaminado, é egoísta, é mesquinho, é dominador. Mas quando a gente ama o nosso Senhor Jesus, quando a gente se abre para o amor dele, nós passamos a amar as pessoas de uma forma correta. Irmãos, estão entendendo? Então, que realmente possamos priorizar o nosso amor ao nosso Senhor. E esse inimigo entrou e fez ali um estrago que perdura até hoje. O primeiro jardineiro falhou, mas o último jardineiro não falhou. Irmãos, é interessante algumas ironias, eu penso assim, que existe na palavra de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 20, verso 15. Maria Madalena foi no sepulcro para, de alguma forma, nem ela sabendo como remover a pedra, mas embalsamar o corpo de Jesus. E quem que ela encontra ali? Ela encontra o próprio Jesus ressurreto. E ela, Maria Madalena, olha para Jesus e diz o quê? Ô seu jardineiro, onde você colocou o corpo do meu Senhor? Irmãos, onde Maria errou naturalmente, ela acertou espiritualmente. Estava ali o nosso último jardineiro. Se o primeiro jardineiro, Adão, foi vencido pelo inimigo no jardim do Éden, o nosso último jardineiro, o nosso bendito Senhor Jesus Cristo, venceu no jardim do Gólgota o inimigo. Como diz Colossenses, ele triunfou na sua cruz sobre principados e potestades, e expôs todos à vergonha. Esse é o nosso bendito jardineiro. E não é à toa, irmãos, que quando nós lemos o livro de Cantares, qual é o ambiente ali do livro? O ambiente é um jardim. Irmãos, o nosso Senhor Jesus é o jardineiro. Ele é o nosso jardineiro. É Ele que nos guarda, é Ele que nos cultiva. Ele mesmo diz: eu edificarei, eu cuidarei da minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Irmãos, é Ele que guarda, é Ele que nos cultiva. E nós estamos aqui como o seu jardim. E que Ele possa essa manhã passear em nosso meio como aquele que passeia no meio do seu jardim. Cantares capítulo 4, verso 12. Assim diz o jardineiro, em nome dele, que ele possa estar dizendo para cada um de nós: ó minha irmã, noiva minha, tu és o meu jardim fechado. Ó Senhor, que o Senhor possa pronunciar essa manhã essas palavras tão doces nos nossos corações. Ó minha irmã, irmãos, Ele é o nosso irmão. Ó noiva minha, pela graça nós somos a sua noiva. Tu és o meu jardim fechado. E que nós possamos responder o que está no mesmo capítulo, no verso 15. Ó amado meu, tu és a fonte do seu próprio jardim. Tu és a fonte de águas vivas. Irmãos, que o Senhor Jesus possa, nessa manhã, em cada um dos nossos ajuntamentos, passear no nosso meio. Que o Espírito Santo realmente possa nos usar para que o nosso louvor, a nossa adoração seja fragrância, seja perfume às narinas dele. Que ele possa em nosso meio colher os frutos da sua própria vida em nós para apresentá-los ao Pai. É isso que ele faz. Irmãos, lembrando do domingo passado, que na sua severidade ele também possa realmente operar as podas que são necessárias para que nós possamos produzir mais frutos. Então, bendito jardineiro, né? Seja bem-vindo. Senhor Jesus, passeie em nosso meio. Ó Senhor, que realmente nossos louvores, nossa adoração, movidas pelo Espírito Santo, sejam fragrâncias, aromas, perfumes às tuas santas narinas. Ó Senhor, queremos com os nossos corações ouvir as tuas palavras. Somos a tua irmã, somos a tua noiva, somos o teu jardim fechado. Ó, passeia em nosso meio. Colhe em nós, Senhor, os frutos da tua própria vida. Apresente-os ao Pai. Ó Senhor, opere em nós todas as podas que nos são necessárias. Senhor, não ouça as nossas reclamações, as nossas murmurações. Continue operando em nós, para que tu tenhas em nós o teu Éden restaurado. E o teu Éden restaurado em Apocalipse, a nova Jerusalém. É o novo Éden ampliado como cidade onde tem a sua habitação. Que sejamos e sempre continuamos ser, Senhor, a tua santa e bendita habitação. Amém e amém.